O dinheiro é um terrível mestre, mas um excelente servo. Apresentação do autor. Phineas Taylor Barnum nasceu em 5 de julho de 1810, na cidade de Bethel, no estado de Connecticut, Estados Unidos. Ele se tornou um dos empresários mais famosos do século XIX, reconhecido como mestre do entretenimento e da promoção de eventos. Barnum foi o fundador de espetáculos lendários e do famoso The Greatest Show on Earth, que mais tarde se tornaria parte do Ringling Bros. And Barnum Bailey Circus. Mas Barnum não foi apenas um showman, ele também foi político, filântropo, escritor e um habilidoso homem de negócios, com uma visão incomum sobre oportunidades e sobre o comportamento humano. Sua vida foi marcada por ousadia, criatividade e pela capacidade de transformar ideias em empreendimentos lucrativos. Em 1885, já consolidado como um homem de sucesso, Barnum decidiu reunir parte de sua experiência em um pequeno livro chamado The Art of Money Getting, ou, em português, A Arte de Ganhar Dinheiro. Nesse livro, ele apresenta 20 princípios que, segundo ele, qualquer pessoa poderia seguir para alcançar prosperidade. O contexto histórico é importante. Estamos falando de um mundo ainda no final da chamada Era Dourada dos Estados Unidos, um período marcado por rápidas mudanças econômicas, crescimento industrial e expansão das cidades. O acesso à informação era limitado, as oportunidades de negócios surgiam principalmente para quem estava atento e disposto a arriscar, e as ideias sobre trabalho e moral eram profundamente influenciadas por valores como disciplina, honestidade e esforço pessoal. Mesmo assim, apesar da distância de mais de um século, as lições que Barnum deixou continuam incrivelmente atuais. Seus conselhos sobre escolher o negócio certo, cultivar uma boa reputação, administrar bem o dinheiro e manter hábitos saudáveis transcendem o tempo. Em um mundo onde novas tecnologias mudam a maneira de ganhar a vida, a essência da prosperidade ainda depende de escolhas corretas, dedicação e visão de longo prazo. Este livro é mais do que um manual antigo de negócios. É um mapa mental de como pensar, agir e se posicionar para que o dinheiro trabalhe a seu favor. Ler A Arte de Ganhar Dinheiro, hoje, é como ouvir um mentor experiente que já atravessou crises, mudanças e oportunidades, e que ainda tem muito a ensinar para quem busca sucesso no presente. Introdução de P.T. Barnum. Nos Estados Unidos, onde temos mais terra do que gente, não é nada difícil para as pessoas de boa saúde ganharem dinheiro. Neste campo comparativamente novo, existem tantos caminhos de sucesso abertos, tantas vocações que não estão concorridas, que qualquer pessoa de ambos os sexos, que esteja disposta, pelo menos por enquanto, a engajar-se em qualquer ocupação respeitável que ofereça, pode encontrar trabalho lucrativo. Aqueles que realmente desejam alcançar uma independência têm apenas que se concentrar nela e adotar os meios adequados, como fazem em relação a qualquer outro objeto que desejam realizar, e a coisa é fácil de fazer. Mas por mais fácil que se ache ganhar dinheiro, não tenho dúvidas que muitos dos meus ouvintes concordarão que é a coisa mais difícil do mundo para conservá-lo. O caminho para a riqueza é, como o Dr. Franklin realmente diz, tão simples quanto o caminho para o moinho. Consiste simplesmente em gastar menos do que ganhamos. Isso parece ser um problema muito simples. O Sr. Micawber, uma dessas felizes criações do genial Dickens, coloca o caso sobre uma perspectiva firme quando diz que ter uma entrada anual de 20 libras por ano e gastar 20 libras e 60 centavos é de ser o mais miserável dos homens, enquanto ter uma entrada de apenas 20 libras e gastar apenas 19 libras e 60 centavos é de ser o mais feliz dos mortais. Muitos de meus leitores podem dizer: entendemos isto. Isto é economia, e sabemos que economia é riqueza. Sabemos que não podemos comer nosso bolo e guardá-lo também. No entanto, gostaria de dizer que talvez haja mais casos de fracasso por causa de erros neste ponto do que quase todos os outros. O fato é que muitas pessoas pensam que entendem de economia, quando na verdade não entendem. A verdadeira economia é mal entendida, e as pessoas passam pela vida sem entenderem corretamente o que é este princípio. Disse: tenho uma entrada de tanto, e aqui está meu vizinho que tem a mesma.
No entanto, todos os anos ele consegue algo à frente e eu fico aquém. Por que é assim? Eu sei tudo sobre economia. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Há homens que pensam que economia consiste em economizar bagatelas, em cortar 2 cafezinhos e em fazer todo o tipo de coisas mesquinhas e ordinárias. Economia não é mesquinhez. A desgraça é também que essa classe de pessoas deixa sua economia se aplicar em apenas uma direção. Eles acham-se tão maravilhosamente econômicos em economizar meio centavo, onde deveriam gastar 2 centavos, que pensam que podem se dar ao luxo de desperdiçar em outras direções. Há alguns anos, antes de se descobrir ou pensar em óleo querosene, era possível parar durante a noite na casa de quase todos os fazendeiros dos distritos agrícolas e conseguir um jantar muito bom. Mas depois do jantar, ele poderia tentar ler na sala de estar e achar isso impossível com a luz ineficiente de uma vela. A anfitriã, vendo seu dilema, diria: é bastante difícil ler aqui à noite. O provérbio diz que é preciso ter um navio no mar para poder queimar 2 velas ao mesmo tempo. Nunca temos uma vela a mais, exceto em ocasiões especiais. Estas ocasiões especiais ocorrem talvez 2 vezes ao ano. Desta forma, a boa mulher economiza 5, 6 ou 10 dólares nesse tempo. Mas a informação que poderia ser derivada de ter a luz a mais, obviamente superaria em muito 1 tonelada de velas. Mas o problema não acaba aqui. Sentindo que ela é tão econômica em cibozinas, ela pensa que pode se dar ao luxo de ir frequentemente ao vilarejo e gastar 20 ou 30 dólares em ripas e presets, muitos dos quais não são necessários. Essa falsa ideia pode ser vista com frequência em homens de negócios, e nesses casos, muitas vezes acontece com o papel de escrever. Encontram-se bons empresários que guardam todos os envelopes e pedaços de papel velho, e não rasgariam uma nova folha de papel se pudessem evitá-lo por todo o mundo. Isso tudo está muito bem. Eles podem economizar assim 5 ou 10 dólares por ano. Mas, sendo tão econômicos, somente em papel de carta, eles pensam que podem perder tempo, ter festas caras e dirigir suas carruagens. Esta é uma das figuras de linguagem do Dr. Franklin: economizar na torneira e desperdiçar no esguicho. Centavo sábio e libra boba. Ao falar dessa classe de pessoas de uma ideia, ele diz: eles são como o homem que comprou 1 centavo de alim para jantar de sua família e depois contratou uma carruagem para levá-lo para casa. Nunca vi um homem que tivesse sucesso praticando esse tipo de economia. A verdadeira economia consiste em sempre fazer com que a renda ultrapasse as despesas. Se necessário, use as roupas velhas um pouco mais de tempo. Dispense um novo par de luvas. Conserte o vestido velho. Viva de comida mais simples, se necessário. De modo que, em todas as circunstâncias, a menos que ocorra algum acidente imprevisto, haverá uma margem a favor da renda. 1 centavo aqui e 1 dólar ali, colocado a juros, continua se acumulando, e desta forma o resultado desejado é alcançado. Talvez seja necessário algum treinamento para realizar esta economia, mas uma vez habituado a ela, você verá que há maior satisfação na economia racional do que nos gastos irracionais. Aqui está uma receita que eu recomendo. Considero que é uma excelente cura para a extravagância, e especialmente para o erro econômico. Quando você descobrir que não tem excedente no final do ano e ainda tem uma boa renda, aconselho que pegue algumas folhas de papel e as forme em um livro, e anote cada item de despesa. Coloque-as todos os dias ou semanas em 2 colunas, uma com o título necessário ou mesmo conforto e a outra com o título luxo, e verá que a última coluna será dupla, tripla e frequentemente 10 vezes maior que a primeira. O verdadeiro bem-estar na vida custa apenas uma pequena parte do que a maioria de nós pode ganhar. O Dr. Franklin diz: são os olhos dos outros, e não os nossos próprios olhos, que nos arruinam. Se todo mundo fosse cego, exceto eu mesmo, eu não me preocuparia com roupas ou móveis finos. É o medo do que a senhora Jones pode dizer que mantém muitas famílias dignas à beira do precipício. Na América, muitas pessoas gostam de repetir: somos todos livres e iguais.
Mas isso é um grande erro em mais de um sentido. Que nascemos livres e iguais é uma verdade gloriosa em um sentido, mas nem todos nascemos igualmente ricos, e nunca o seremos. Pode-se dizer, há um homem que tem uma renda de $50.000 por ano, enquanto eu tenho apenas 1.000. Eu conheci este homem quando ele era pobre como eu. Agora, ele é rico e pensa que é melhor do que eu. Eu lhe mostrarei que sou tão bom quanto ele. Eu irei e comprarei um cavalo e uma charrete. Não, eu não posso fazer isso, mas alugarei um e cavalgarei esta tarde na mesma estrada que ele, e assim lhe provarei que sou tão bom quanto ele. Meu amigo, você não precisa se dar a esse trabalho. Você pode facilmente provar que é tão bom quanto ele. Você só tem que se comportar tão bem quanto ele. Mas você não pode fazer ninguém acreditar que você é tão rico quanto ele. Além disso, se você colocar esses ares e perder seu tempo e gastar seu dinheiro, sua pobre esposa será obrigada a passar apertado em casa e comprar seu chá em pequenas porções e tudo ao mais proporcionalmente para que você possa manter as aparências e, afinal, não enganar ninguém. Por outro lado, a senhora Smith pode dizer que sua vizinha do lado casou com Johnson pelo dinheiro dele, e todos dizem isso. Ela tem um belo chale de pelo de camelo de $1.000, e ela fará com que Smith lhe dê uma imitação e se sentará em um banco ao lado da vizinha na igreja, a fim de provar que são iguais. Minha boa mulher, você não avançará se sua vaidade e inveja assim assumir a liderança. Neste país, onde acreditamos que a maioria deve governar, ignoramos esse princípio em relação à moda e deixamos um punhado de pessoas, chamando-se a si mesmas de aristocracia, elevar-se a um falso padrão de perfeição. E ao nos esforçarmos para atingir este padrão, nos mantemos constantemente pobres, o tempo todo labutando por aparências exteriores. Quão mais sábio é ser uma lei para nós mesmos e dizer: vamos regular nossa despesa com nossa renda e guardar algo para um dia chuvoso. As pessoas devem ser tão sensatas no assunto de ganhar dinheiro quanto em qualquer outro assunto. Ações semelhantes produzem efeitos semelhantes. Não se pode acumular uma fortuna tomando o caminho que leva à pobreza. Não é preciso profeta para nos dizer que aqueles que vivem completamente acima de seus meios, sem pensar no reverso nesta vida, nunca poderão alcançar uma independência financeira. Homens e mulheres acostumados a gratificar cada capricho e vaidade terão dificuldade, a princípio, de reduzir suas várias despesas desnecessárias e sentirão uma grande abnegação viver numa casa menor do que a que estão acostumados, com móveis menos escassos, roupas menos caras, menos criados, um número menor de bailes, festas, passeios de teatro, passeios de carro e excursões de prazer, cigarros, bebidas alcoólicas e outras extravagâncias. Mas, afinal de contas, se eles tentarem o plano de assentar um ninho de ovos, ou, em outras palavras, uma pequena soma de dinheiro a juros ou judiciosamente investida em terra, eles ficarão surpresos com o prazer de se verem acrescentando valores à sua pequena pilha, bem como de todos os hábitos econômicos que são produzidos por este curso. O velho traje de roupa e o velho chapéu e vestido atenderão por mais uma estação. O vermute ou água mineral tem melhor sabor que o champanhe. Um banho frio e uma caminhada rápida serão mais estimulantes que um passeio no melhor carro. Um bate-papo social, uma leitura noturna em círculo familiar ou uma hora de jogo de cartas e cabra cega será muito mais agradável que uma festa de $50 ou $500, quando a reflexão sobre a diferença de custo for favorecida por aqueles que começam a conhecer os prazeres da economia. Milhares de homens são mantidos pobres, e dezenas de milhares são feitos pobres depois de terem adquirido o suficiente para sustentá-los bem ao longo da vida, em consequência de colocarem seus planos de vida em uma plataforma muito ampla. Algumas famílias gastam $20.000 por ano, e algumas muito mais, e dificilmente saberiam como viver com menos, enquanto outras garantem prazeres mais sólidos, frequentemente em uma 20ª parte dessa quantia.
A prosperidade é uma provação mais severa do que a adversidade, especialmente a prosperidade repentina. Fácil vem, fácil vai, é um velho e verdadeiro provérbio. Um espírito de orgulho e vaidade, quando admitido, é o verme imortal que rói os próprios sinais vitais dos bens mundanos de um homem, sejam eles pequenos ou grandes, centenas ou milhões. Muitas pessoas, quando começam a prosperar, expandem imediatamente suas ideias e começam a gastar por luxos, até que em pouco tempo suas despesas absorvem sua renda e ficam arruinadas em suas ridículas tentativas de manter as aparências e fazer sensação. Conheço um cavalheiro de sorte que diz que, quando começasse a prosperar, sua esposa teria um novo e elegante sofá. Aquele sofá, diz ele, custou-me $30.000. Quando o sofá chegou à casa, achou-se necessário arranjar cadeiras para combinar, depois aparadores, tapetes e mesas para corresponder com eles, e assim por diante, através de todo tipo de móveis, quando finalmente se descobriu que a própria casa era muito pequena e antiquada para os móveis, e uma nova foi construída para corresponder com as novas compras. Assim, acrescentou o meu amigo, somando um gasto de $30.000 causado por aquele único sofá e a sobrecarga em mim na forma de criados, equipamento e as despesas necessárias para manter um belo estabelecimento, o desembolso anual de $11.000 e uma verdade dura, pois, há 10 anos, vivíamos com muito mais conforto real porque com muito menos cuidados. A verdade é que, continuou ele, aquele sofá teria me levado à falência inevitável, se não tivesse a prosperidade inexplicável me mantido acima dela, e se eu não tivesse controlado o desejo natural de exibir elegância. A base do sucesso na vida é a boa saúde. Esse é o substrato da fortuna, é também a base da felicidade. Uma pessoa não pode acumular fortuna quando está doente. Ela não tem ambição, não tem incentivo, não tem força. É claro que há aqueles que têm má saúde e não podem fazer nada. Não se pode esperar que tais pessoas possam acumular riqueza. Mas há um grande número de pessoas com saúde precária que não precisam ser assim. Se então a saúde sólida é a base do sucesso e da felicidade na vida, quão importante é que estudemos as regras da boa saúde, que é apenas outra expressão para as leis da natureza. Quanto mais nos aproximamos das leis da natureza, mais nos aproximamos da boa saúde. E ainda assim, quantas pessoas há que não prestam atenção às leis naturais, mas as transgridam totalmente, mesmo contra sua própria inclinação natural? Deveríamos saber que o pecado da ignorância nunca é ignorado em relação à violação das leis da natureza. Sua infração sempre traz a penalidade. Uma criança pode colocar o dedo nas chamas sem saber que vai queimar, e assim sofre. O arrependimento, inclusive, não vai deter os espertos. Muitos de nossos antepassados sabiam muito pouco sobre o princípio da respiração. Eles não sabiam muito sobre oxigênio e, consequentemente, construíram suas casas com pequenos quartos de 7 por 9 pés, e esses bons e velhos puritanos piedosos se trancavam em uma destas celas, diziam suas orações e iam para a cama. De manhã, eles devotamente retornavam agradecidos pela preservação de suas vidas durante a noite, e ninguém tinha melhor razão para estar agradecido. Provavelmente alguma grande fenda na janela ou na porta deixava um pouco de ar fresco e assim o salvava. Muitas pessoas violam conscientemente as leis da natureza contra seus melhores impulsos em nome da moda. Por exemplo, há uma coisa que nada vivo a não ser um verme vil que já amou de forma natural, e que é o tabaco. No entanto, quantas pessoas aqui existem que deliberadamente treinam um apetite não natural e superam esta aversão implícita pelo tabaco a tal ponto que chegam a amá-lo? Eles se apoderaram de uma erva venenosa, imunda, ou melhor, que os apoderou fortemente.
Aqui estão homens mareados que correm para cuspir tabaco no tapete e no chão, e às vezes até mesmo em cima das suas esposas. Eles não chutam as esposas para fora das portas como homens bêbados, mas suas esposas, tenho dúvida, muitas vezes gostariam que estivessem fora de casa. Outra característica perigosa é que esse desejo artificial, assim como o ciúmes, cresce pelo que se alimenta. Quando se ama o que não é natural, cria-se um apetite mais forte para o que é prejudicial do que o desejo natural pelo que é inofensivo. Há um velho provérbio que diz que o hábito é segundo a natureza, mas um hábito artificial é mais forte que a natureza. Tome, por exemplo, um fumante antigo. Seu amor pelo tabaco é mais forte do que seu amor por qualquer tipo de comida em particular. Ele pode desistir do roast beef mais facilmente do que do tabaco. Os jovens lamentam que não são homens, gostariam de ir para a cama bebês e acordar homens, e para isso copiam os maus hábitos dos mais velhos. O Tommy e Johnny veem seus pais ou tios fumarem um cachimbo e dizem: se eu pudesse fazer isso, eu também seria homem. O tio John saiu e deixou-se o cachimbo de tabaco. Vamos experimentar? Eles pegam um fósforo e o acendem, e depois fumam. Vamos aprender a fumar. Você gosta, Johnny? Este rapaz responde docilmente: não muito, tem um gosto amargo. Mas ele fica pálido, persiste e logo oferece um sacrifício no altar da moda. Mas os garotos se agarram ao tabaco e perseveram até finalmente conquistarem seus apetites naturais e se tornarem vítimas de gostos adquiridos. Falo por experiência, pois notei seus efeitos sobre mim mesmo, tendo chegado ao ponto de fumar 10 ou 15 charutos por dia. Embora eu não tenha usado a erva daninha nos últimos 14 anos e nunca mais o farei, quanto mais um homem fuma, mais ele deseja fumar. O último cigarro fumado simplesmente excita o desejo por outro, e assim por diante, incessantemente. Veja quem masca tabaco. De manhã, quando se levanta, ele coloca um naco na boca e o mantém ali durante o dia todo, nunca o retirando, exceto para trocá-lo por um fresco, ou quando vai comer. Sim, em intervalos durante o dia e a noite, muitos mascadores pegam o naco e o seguram na mão o tempo suficiente para tomar uma bebida e depois devolvê-lo de novo para a boca. Isso simplesmente prova que o apetite para a cachaça é ainda mais forte que o tabaco. Quando o mascador de tabaco vai à sua casa de campo e você lhe mostra o seu pomar de frutas e as belezas do seu jardim, quando você lhe oferece frutas frescas e maduras e diz: meu amigo, tenho aqui as mais deliciosas maçãs, peras, pêssegos e damascos. Eu os importei da Espanha, França e Itália. Basta ver essas uvas. Não há nada mais delicioso e nem mais saudável que fruta madura. Então sirva-se. Quero ver você se deliciar com essas coisas. Ele enrolará o querido naco de tabaco sob a língua e responderá: não, eu lhe agradeço, eu tenho tabaco na boca. Seu paladar tornou-se narcotizado pela erva nociva e perdeu em grande parte o delicado e invejável gosto por frutas. Isso mostra em que hábitos castanhos, inúteis e injuriosos os homens se meterão. Eu falo por experiência. Eu fumei até tremer como uma folha de álamo. O sangue subiu à minha cabeça e tive palpitação do coração, que eu achava que era doença cardíaca, até que quase morri de susto. Quando consultei meu médico, ele me disse: pare de usar tabaco. Eu não só estava ferindo minha saúde e gastando muito dinheiro, mas estava dando um mau exemplo. Obedeci ao seu conselho. Nenhum jovem no mundo se acha mais bonito, é o que pensa, atrás de um cigarro ou de um cachimbo caro. Estas observações se aplicam com 10 vezes mais força ao uso de bebidas intoxicantes. Para ganhar dinheiro, é necessário um cérebro lúcido. Um homem tem que enxergar que 2 e 2 fazem 4. Ele tem que estabelecer todos os seus planos com ponderação e previdência, e examinar de perto todos os detalhes e os meandros dos negócios. Como nenhum homem pode ter sucesso nos negócios a menos que tenha um cérebro que lhe permita traçar seus planos e razão para guiá-lo em sua execução,
Então, não importa quão generosamente um homem possa ser abençoado com inteligência, se o cérebro estiver confuso e seu julgamento distorcido por bebidas embriagantes, é impossível para ele conduzir seus negócios com sucesso. Quantas boas oportunidades passaram para nunca mais voltar, enquanto um homem bebia um copo em sociedade com seu amigo? Quantas negociações tolas foram feitas sob a influência do álcool, que temporariamente faz sua vítima pensar que é rica? Quantas chances importantes foram adiadas para amanhã e depois para sempre, porque o copo de vinho jogou o sistema em um estado de lassidão, neutralizando as energias tão essenciais para o sucesso nos negócios? Verdadeiramente, o vinho é um zombador. O uso de bebidas intoxicantes é tão viciante quanto o fumo de ópio pelos chineses, e o primeiro é tão destrutivo para o sucesso do homem de negócios quanto o segundo. É um mal não mitigado, totalmente indefensável à luz da filosofia, da religião ou do bom senso. É o pai de quase todos os outros males em nosso país.